Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o divórcio no contexto bíblico, segundo, a sutileza da normalização do divórcio, e o terceiro, o divórcio e a prática pastoral. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 19, versículo de número 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Só para nós entendermos aqui. Então, aqui está falando de casamento. Então, quando Deus une as duas pessoas de sexos opostos, quando Deus une, elas se tornam uma só carne. Ambos se tornam uma só carne. E quando Deus ajunta, no homem não deve separar, o homem não pode separar. E a verdade prática diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então esse é o padrão bíblico. Só dar uma organizada na câmera aqui. O que é heterossexual? Aqui está escrito em grego héteros. Hétero significa diferente, ou seja, de sexos diferentes, de sexos opostos. Quantos sexos Deus criou? Deus criou 2 sexos. Deus criou macho, Deus criou fêmea, como nós vamos ler no decorrer da lição. Então ele criou o homem, criou a mulher, criou o macho, criou a fêmea. Então heterossexual. Hetero significa diferente. Sexual, de sexo. Então de sexos diferentes. O padrão bíblico para o casamento é que seja de sexos diferentes, é que seja heterossexual. Também, que mais? Monogâmicos. Monos significa um e gamos significa casamento. Então, monogâmico é uma pessoa, é um homem para uma mulher. Então tem que ser mono. Lembra do mono e do estéreo, quando os radinhos, aparelhinhos de som antigo? Mono, estéreo. Mono por quê? Porque falava em um alto-falante só. Estéreo quando já falava nos 2. Não é isso? Então, mono de um. Então, um homem e uma mulher. E também ele diz, que mais? Essa outra palavra não está aqui. Indissolúvel. O que é indissolúvel? Que não pode ser dissolvido, que não pode se desfazer, que não pode se desligar. Então, esse é o padrão bíblico para o casamento. A nossa palavra-chave é divórcio. A palavra divórcio, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é rompimento legal de vínculo de matrimônio entre os cônjuges. Legal aqui fala de lei, fala de justiça. Então é um rompimento dentro da lei. E o primeiro tópico diz o divórcio no contexto bíblico. Então nós temos o divórcio no Antigo Testamento e também vai falar do divórcio no Novo Testamento. Ambos falam sobre o divórcio. Então na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher, e também que ele fosse vitalício, ou seja, que durasse a vida inteira das pessoas. Enquanto essas pessoas vivessem, estariam casados. Então Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí Gênesis capítulo 2, versículos do 22 até o 25. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Sabe o que é apegar? Sabe quando você gosta muito de uma coisa, você se apega àquilo, você não quer perder de jeito nenhum? Olha só a palavra que ele utilizou aqui. Apegar-se-á à sua mulher, e ambos, não vão ser 2, ambos vão ser uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Quando não tem segredo, quando os 2 estão nus um perante o outro, não está falando fisicamente não, aqui está falando fisicamente, mas eu estou dizendo espiritualmente, quando não tem segredo um para com o outro. Pode pegar o celular, a minha senha você sabe. É assim que funciona? É assim que você faz com a sua esposa, com o seu esposo? É assim que vocês fazem? Então é assim que tem que ser nu, tem que ter patente, tem que estar claro, um não pode se envergonhar do outro. Eu não vou mostrar aqui porque eu estou preocupado com aquilo que eu fiz. Então se você está preocupado é porque alguma coisa está errada. Então ambos estavam nus,
o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nós também não podemos nos envergonhar. Nossos cônjuges não devem se envergonhar de nós, e nós não devemos nos envergonhar do nosso cônjuge, salvo se estivermos fazendo alguma coisa errada. Então nós temos do que nos envergonhar. Na verdade, nós temos que nos consertar. Essa é a palavra correta. Nós temos que nos consertar para que não nos envergonhemos mais. Então o profeta Malaquias também diz que odeia o divórcio. Existe uma diferença entre divórcio e repúdio. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso, tá? Porque aqui eu peguei a tradução da NVI, porque a lição está dizendo que Malaquias diz que odeia o divórcio, né? Então vamos lá, 2,16 de Malaquias. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso. Não sejam infiéis. Então, se Deus odeia, e ele está dando um conselho no finalzinho aqui, não sejam infiéis, sejam fiéis. É o conselho que Deus está dando. Mas em certos casos o divórcio ele era previsto, ele era previsto, mas em outros casos ele aparece como uma permissão. Então vamos lá, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, olha lá, o que diz a Bíblia, Antigo Testamento. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, olha o problema que isso aqui causou, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. O mesmo versículo na versão NVI diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará ela embora, e a mandará embora. Então, peraí, você viu que na versão Almeida Corrigida e Fiel está dizendo carta de repúdio. Agora, na NVI está dizendo certidão de divórcio. Qual que é a diferença? A diferença é que o repúdio não é o divórcio. O divórcio é diferente do repúdio. O divórcio é a separação de corpos, como nós lemos aqui no início da lição. Separação legal de corpos entre os cônjuges, separação dentro da lei entre os cônjuges. E o repúdio, o que era? O repúdio é quando o camarada não quer mais saber da mulher, ou o contrário também, um não quer mais saber do outro, e eles continuam habitando debaixo do mesmo teto, sem se separarem legalmente. Então fica assim, não tem mais relação, não tem um relacionamento, não é só sexo, mas não tem um relacionamento. Os dois habitam juntos debaixo do mesmo teto, mas não tem um relacionamento sadio, saudável, de marido e mulher, não tem mais. Então isso é repúdio. O homem não quer mais saber da mulher, ou a mulher não quer mais saber do homem, porém eles continuam habitando no mesmo lugar. Então, se uma pessoa está repudiado ou repudiada, o que acontece? Ela não pode se relacionar com outra pessoa. Por quê? Porque o vínculo do matrimônio continua ainda com essa pessoa. O que ela precisa? Como diz aqui, permite aqui a lei, dá carta de divórcio, tem que ter carta de divórcio. Para poder ter um novo relacionamento, para poder ter um novo casamento, é necessário ter uma carta de divórcio. Versículo 2: se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, tá vendo? Se ela estiver repudiada, foi casar com outro homem, o que acontece? E este também desprezar e lhe fizer carta de repúdio, lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, e o seu segundo marido não gostar mais dela, esse aqui é na versão NVI, e o seu segundo marido não gostar mais dela, e lhe der carta de divórcio, que é o correto, tá? Carta de divórcio. Carta de repúdio não existe carta de repúdio. Está repudiado, vou te dar uma carta aqui para você mostrar que você está repudiado. Não existe. Então o correto é divórcio aqui. Nessa passagem o correto é divórcio. E olha que interessante, a palavra divórcio lá no Novo Testamento, Mateus 19:7, olha só o que eu sei, talvez você não consiga ler, mas algumas letras do grego é bem parecida com a nossa. Mas apostasiou, ou seja, o verbo para divórcio aqui, a palavra para divórcio aqui é apostasia. Lembra o que é apostasia? Em lições anteriores que nós falamos o que é apostasia? Quando a pessoa se afastava de Deus, ela estava se apostatando da fé. Mas não é só afastar, é afastar e virar contra. Então quando ela virava contra Deus, ela estava se apostatando da fé. Ela abandonava a fé e ainda virava contra, ela começava a falar mal, começava a atacar. Então, olha só como é que está. Divórcio está como apostasia. Então, o que acontece? Um não quer mais saber do outro e vira contra o outro. Agora, você já parou para pensar ou já participou de algum processo de divórcio? A dureza que é
realmente um contra o outro, aquela briga, os bens materiais, para fazer aquela divisão, um quer isso, mas o outro não quer deixar, sabe? É um processo muito complicado. Então, também é conhecido como apostasia no grego. Aí o versículo 4 aqui de Deuteronômio, tá? Então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-lo de volta. Então, peraí, Deus ele colocou uma lei, ele falou para dar carta de divórcio, ele permitiu que desse carta de divórcio, por quê? Por causa da dureza do coração das pessoas, dureza do nosso coração, do coração do homem. Então ele permitiu, mas ele colocou regras. Então nós temos que ler certinho e colocar essas regras em prática na nossa vida, porque não adianta, eu não quero saber da minha esposa, eu achei uma coisa indecente nela, como disse aqui o versículo, né? Achei uma coisa indecente nela, eu vou me divorciar dela, vou me separar dela para poder casar com outra. Aí separa dessa, casa com outra, eu vou me divorciar dessa também porque achei alguma coisa que eu não gostei, e assim vai. Irmão, 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos, 5 casamentos, 6 casamentos, e assim vai passando a vida, Por quê? Porque não tem uma consciência, não é isso que o versículo quer dizer, não é isso. É lógico que não vai dizer que ela se prostituiu antes do casamento, ela fez sexo com outra pessoa antes do casamento. Por quê? Porque aqui em Israel, se acontecesse isso, ela seria apedrejada. Então não é nada disso, não é isso. Então as pessoas interpretaram assim, abrangeram muito, chegou num ponto tão sem limite o negócio, que se a mulher queimasse o arroz, era alguma coisa que ele não gostava, pode se divorciar, pode largar dela, porque queimou o arroz, isso é coisa para poder se divorciar? Não é assim que funciona. Então vamos lá, o texto afirma que uma das condições para o divórcio é o marido encontrar coisa feia na esposa. E o que é essa coisa feia? Então a expressão em hebraico lá, traduzido como coisa feia, ela possui sentido de nudez ou alguma coisa vergonhosa. Então ele não especifica o que significa essa expressão. Então isso deu margem para fazer qualquer coisa. Era uma série de debates para as escolas rabínicas da época para poder acontecer a separação, acontecer o divórcio. Que mais? Vamos lá, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então, no Mateus capítulo 19, eu deixei aqui só o versículo 7, mas dentro da nossa lição vai estar 19 do 1 ao 9, que é o nosso texto bíblico. Então Jesus mostra o plano original do que é um casamento que dure para a vida toda, né? Ou para toda a vida. Versículos do 4 ao 6 de Mateus 19. E ele respondendo lhes disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, se realmente Deus ajuntou, o homem não tem nada que separar. Bom, e também rejeita outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Que motivo que os fariseus davam? Vamos lá, Mateus 19, do 7 ao 9. Disseram então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, na verdade, dar carta de divórcio e mandar ele embora? Porque os fariseus estão perguntando para ele. Aí Jesus disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu divorciar das vossas esposas, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, no caso prostituição ou algum tipo de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se não for por causa de prostituição que houver um divórcio, é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, são palavras de Jesus. Se não for por causa disso, se não for por causa de imoralidade sexual, ele vai estar cometendo adultério. E outra coisa, divorciou no papel, está tudo certinho. Está tudo certinho? Não, a Bíblia está dizendo que não, porque a pessoa que casar com quem foi repudiado também vai estar cometendo adultério. São palavras de Jesus, são palavras bíblicas, é o que está escrito, não sou eu que estou dizendo para você. Eu só estou reproduzindo, repetindo aquilo que está escrito. Então a expressão relação sexual ilícita traduz o termo grego. Cadê? Moicheia significa adultério. Moixalmai significa adulterar. Então nessa passagem, adulterar. Agora, quando você joga isso aqui lá no Google Tradutor, olha o que ele deu de retorno para mim aqui. Eu estou trapaceando. Então quando fala de adultério no Novo Testamento, olha o que o Google Tradutor colocou isso aqui para mim. Eu lancei essa palavra no Google Tradutor, ele colocou aqui, eu estou trapaceando. Então, quando nós adulteramos, nós estamos trapaceando, nós estamos enganando o nosso cônjuge. Mateus 5,32 diz assim: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher
exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com a divorciada estará cometendo adultério. Quem casar com a divorciada, se a pessoa se divorciou não sendo por esse motivo, é o que está dizendo a Bíblia. Eu só li o texto na versão NVI para ficar mais claro para nós, tá ok? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Mateus 5, 27 e 28 diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para a cobiçar, somente cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o problema que nós arrumamos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa tinha que ter a relação propriamente dita. No Novo Testamento, só o fato de cobiçar, de desejar, de pensar, já cometeu adultério com ela. Já trapaceou. Já trapaceou com a mulher. Então, João 8,3 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Eles trouxeram uma mulher e queriam que fizesse justiça com a mulher. Olha só a sociedade machista. Cadê o homem? Se a mulher estava adulterando, ela não tem como adulterar sozinha. Ela precisava de um homem para estar adulterando. Cadê o homem para também sofrer a consequência? Então tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Não é 2 pesos, 2 medidas. É um peso e é uma medida. Tinha que ter o homem aqui também. O que mais que fala? A declaração de fé das Assembleias de Deus. Nesse nosso livro aqui, na verdade, aqui consta tudo aquilo que nós cremos e também consta bastante, tem bastante base teológica para dizer o porquê que nós cremos dessa forma. Então ela reconhece, esse livrinho aqui, ela reconhece a legitimidade de um novo casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi realmente o adultério. Reconhece por quê? Porque está nas Escrituras. Então agora também Paulo ele diz que o casamento é para a vida toda. Aí ele diz assim, 1 Coríntios 7, do 10 e 11: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Olha, ele está dizendo, são ordens do Senhor, que a mulher não se aparte do marido, não se separe do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido também não deixe a mulher. Agora o versículo 15: mas se o descrente se apartar, não, peraí, aqui é um casamento misto, então se aquele que não é crente quiser se apartar, que aparte, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas porque Deus nos chamou para a paz. Então, quando houver um tipo de casamento misto e o descrente quiser separar, então ele vai separar. O cônjuge que foi abandonado está livre para casar novamente. E isso também, além do que Paulo está dizendo aqui, é o que reconhece a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, o resumo desse tópico diz: o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. O que é normalização? É achar que é tudo normal, que tá tudo certo, não tem nenhum problema. Divorciou ali? Tá normal. Quer dizer, hoje em dia tem muita coisa que está parecendo que está normal para nós. Aí você vê a sutileza do negócio. O divórcio? Não tem problema. Não tem problema. Vamos analisar, cada caso é um caso? Sim, cada caso é um caso. Então, vamos analisar? Vai analisar quem de direito. Eu não tenho que analisar a vida de ninguém. Você não tem que analisar a vida de ninguém. Eles vão procurar as autoridades, vão procurar os seus pastores. Cada um vai fazer a sua análise lá. Não somos nós que temos que analisar. Mas sim, cada caso tem que ser analisado pela pessoa por quem de direito, que não é o nosso caso. Então, a sutileza, normalização, é normal? Não, irmão, normal não é. Normal é, uniu, não separa mais. Isso é normal. Divórcio já não é mais normal. Então, o divórcio no seu aspecto legal. Então, são 2 aspectos, o aspecto legal e o aspecto moral. O aspecto legal fala que é alguma coisa que é dentro da lei, ou seja, dentro da legislação. Antigamente era difícil, antigamente era complicado, antigamente o negócio era bem rígido com relação ao divórcio. Agora não, agora qualquer motivo, seguindo aquela linha de raciocínio de Deuteronômio, qualquer motivo, queimou o arroz, eu quero divorciar, vai lá, divorcia, só assinar o papel, está divorciado lá, não tem problema. Então, a partir de 1988, o divórcio acontece quantas vezes for necessário, tá? A pessoa pode chegar lá no cartório, vim me divorciar, não tem problema, pode se divorciar. A nossa lei ficou desse jeito. Então está muito fácil para isso. Agora, e no aspecto moral? Então vamos lá. Além do aspecto legal, o divórcio, como cristãos necessitamos saber o aspecto moral. Então, hoje, qualquer porcaria vira lei. Atualmente, qualquer porcaria, qualquer coisa que o nego faz lá, virou lei, aprovou no Congresso, virou lei. Mas e a decência? Onde fica?
Nós temos que parar para pensar nisso. E a moral? Então vamos lá. O Estado, ele garante o aspecto legal. O Estado garante o papelzinho do divórcio assinado, bonitinho. O Estado garante isso. Mas a Escritura, ela define o aspecto moral. Eu falo, pô, é válido esse papelzinho aí? Será que só isso daí garante que não tem nenhum problema, que você está realmente livre? Ou será que nós vamos ter que utilizar a Bíblia Sagrada? Nós vamos ter que utilizar a Bíblia Sagrada, sim, com toda certeza. Então, eu vou trocar a esposa por uma mais jovem, ou vice-versa. Estou falando da esposa com o marido, do marido com a esposa também. Abandonar o marido para pegar um marido mais rico, também, o inverso também é verdadeiro. Vou abandonar meu cônjuge para casar com o famosinho lá, com a famosinha lá. Para o mundo, isso são práticas normais. E tem empenho, e tem um amparo da lei. Então, mas para nós isso não. Para o cristão isso é normal? É moral? O crente realmente pode fazer isso? Não, irmão, não pode. A Bíblia condena esse tipo de coisa. Malaquias 2,15 diz assim, e não só o finalzinho do versículo aqui, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Por que diz aqui da mocidade? Porque normalmente as pessoas conhecem um ao outro já bem jovem ou ainda na sua adolescência até, e normalmente se casa com essa pessoa e depois quando está lá na frente fala, eu quero uma mais nova, eu quero uma mais bonitinha, eu quero uma... e assim por diante. Está dizendo aqui, Malaquias está dizendo aqui, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Não é Malaquias está dizendo, está escrito no livro de Malaquias, tá? O resumo desse tópico diz assim, o divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo também na esfera moral. Também uma coisa que eu deixei de ler aqui, há um preço alto para se pagar para aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente. Qual que é o fim disso? Primeiro, eles terminam machucados. Segundo, o pior de tudo, pode acabar indo para o inferno. Então, o divórcio é sua prática pastoral. Então tem a pessoa do divorciado ou a pessoa divorciada e o divorciado cristão. Então vamos lá. Irmão, nós temos que entender que essa pessoa aqui, não é porque ela se divorciou que nós temos que excluir do nosso rol de amizade, excluir da nossa vida. Não, negativo. Ela é um ser humano como qualquer outro. Então vamos lá. Vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 7, 12, só a parte A do versículo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Lembra que o outro versículo que nós lemos, Paulo estava dizendo assim, não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor? Agora aqui ele inverteu. Agora, aos outros digo eu, não o Senhor. Então Paulo ele também está dando conselho pessoal. Agora, por que ele está usando isso? Versículo 40, 1 Coríntios 7, 40, também agora só a parte B. Segundo o meu parecer, também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, digo eu, não o Senhor. Por quê? Porque eu também tenho o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho ele habita em mim, então eu posso dizer, eu posso dar minha opinião pessoal, e isso ficou registrado na Bíblia Sagrada, se tornou palavra de Deus. Então ele deu o conselho dele, então nós podemos também dar o nosso conselho. Agora, Tiago 5,17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então peraí, o divorciado aconteceu com outra pessoa, mas pode acontecer comigo também. Não, isso jamais vai acontecer comigo. Irmão, tem algumas frases que dizem assim, nunca diga nunca. Nunca diga dessa água não beberei. Nunca diga. Por quê? Porque pode acontecer. Do mesmo jeito que está escrito aqui, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por quê? Poxa, Elias era um grande profeta, um grande homem de Deus, um grande... e ficou registrado tantas coisas, foi um homem que fez tantos milagres, ressuscitou pessoa dentro da palavra de Deus que nos mostra sobre isso, os seus milagres, os seus feitos. Aí ele fala assim, era sujeito às mesmas paixões que nós. Então a pessoa se divorciou. Pode ser que isso não aconteça comigo, mas eu posso cair em outro problema. Então nós estamos falando, porque a lição está tratando do divórcio, mas eu não vou ter problema com isso. Tudo bem, não tem problema com isso, mas tem problema com outra coisa. Então cada um tem o seu tipo de problema, então não adianta ficar acusando, ficar apontando o dedo, ficar jogando pedra, excluir a pessoa do seu rol de amizade. Não faça isso, ela continua sendo um ser humano, continua sendo uma pessoa normal. Então, ela é uma pessoa normal e deve ser vista dessa maneira. Agora, pensa bem, o processo traumático que ela passou com a separação, com o divórcio. O sentimento que ela tem hoje, que ela guarda com ela, sentimento de rejeição, sentimento de medo, sentimento de abandono, sentimento de ficar sozinho, inclusive não só porque se separou, mas também dos seus amigos, das pessoas que nesse momento é o momento que ela mais precisa da nossa ajuda. O que mais?
Filhos gerados no relacionamento. Quando se gera filhos no relacionamento, as pessoas se separam. Com quem vai ficar os filhos? Olha o problema. Fica com um. Hoje tem a tal da guarda compartilhada. Fica um pouco com o pai, fica um pouco com a mãe. Por quê? Só para não ter que pagar pensão. Meu amigo, pague o que tiver que pagar, faça o que tiver que fazer. Se é que aconteceu isso com você, tomara que isso nunca aconteça com você, que nunca aconteça comigo. Mas se acontecer, pague o que tiver que pagar, porque é seu filho também. Então cuide com amor, cuide com carinho. E também, coisas que são necessárias aqui. Aconselhamento pastoral, é necessário. A parte espiritual, a parte moral, está sempre de bem com Deus. Aconteceu, não era para ter acontecido, é fora do normal, é fora do padrão bíblico. Aconteceu, tudo bem, vamos passar por um aconselhamento pastoral, vamos pedir ajuda, vamos buscar ajuda, vamos reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos e precisamos de ajuda. Outra coisa, se for necessário, acompanhamento psicológico, sim, passa com um psicólogo, e melhor ainda se o psicólogo for pastor, então fica melhor ainda, já passa com os dois ao mesmo tempo. Então as frases que eu falei, nunca diga nunca, e nunca diga dessa água não beberei. Pode ser que a trajetória seja longa e a gente seja obrigado a beber dessa água que nós estamos falando que não beberemos nunca. Então, divorciado como cristão. Então, hoje, na atualidade, para uma pessoa, para um pastor, talvez seja um dos principais desafios pastorais agora na atualidade. Por quê? Porque tem acontecido muito. Como o título da lição diz assim, normalização, está virando normal, está virando padrão. Ou seja, padrão é bíblico, mas agora o que é antibíblico está virando padrão, está sendo colocado no lugar. Então o desafio é grande para os pastores, né? Então, casos de divórcio eles estão se multiplicando, e as razões, quais são as razões que motivaram? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, elas não são bíblicas. Esse é um grande problema. Mas eu tenho uma boa notícia para você que porventura passou por isso. Deus continua amando o divorciado. Deus continua amando sua pessoa, independente do caso, independente do motivo pelo qual você se divorciou. Deus continua te amando. Agora, tem uma outra coisa também, que esse amor que Deus tem por você não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus. Por quê? Porque tudo que nós fizermos por meio do corpo vai ter consequência. Deus, ele exige que a nossa vida seja orientada através da sua palavra. Amém? Então, o resumo desse tópico diz que é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e também psicológico. E na conclusão aqui, só um pedacinho, na atualidade é uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Entre os cristãos enxergar o divórcio como normalidade. Não é algo normal. Não é algo normal, entendeu? Não é. Por quê? Foge do padrão bíblico. Porém, toda a nossa lição, volta aí e assiste de novo se você precisar. Toda a nossa lição vai dizer, Deus continua amando, Deus continua perdoando, Deus é o mesmo, mas tome cuidado para que o amor de Deus também não venha, ele não vai passar por cima da sua justiça. Tudo vai ter consequência. Então o divórcio deve ser visto como uma anormalidade dentro do ideal de vida. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.